Fala, doutores de todo o Brasil, aqui quem vos fala é o professor Henrique Nardia de Química. Tenho mais uma dica muito importante para você, tá? Vem com a gente, lembra de ativar o sininho aí, se inscrever no canal, tá bom? Hoje a nossa dica aqui do canal Que Esquema é falar um pouquinho sobre redox, tá? Caso você tenha alguma dúvida, porque você precisa saber um pouco sobre número de oxidação, aqui embaixo do vídeo vai ter um link lá para você com outro vídeo nosso falando sobre inox, tá bom? Então, o que é o redox? O que é a oxirredução? É quando você utilizar essas cargas, quando você utilizar esses NOxes em reações. Então, por isso que você está aqui, ó. Quando você olhar numa reação, que uma substância do início para o final, ou seja, do reagente para o produto, obtiver um aumento de NOx, ela estará sofrendo uma oxidação. Quando você olhar do início para o final, ou seja, do reagente para o produto, e você perceber que houve uma diminuição do NOx, essa substância vai estar sofrendo uma redução. Atenção, atenção! Quando essas reações elas são simultâneas, doutores. Se alguém sofre redução, alguém sofre oxidação. Se alguém sofre oxidação, alguém sofre redução. Por isso, o cara que sofre a redução, ele age, tá? Ele força o outro a sofrer, né, o contrário. Então, o cara que sofre a oxidação age, força para que o outro sofra uma redução. Por isso, quem sofre oxidação age, é um agente da redução, é chamado de agente redutor. Já o cara que sofre a redução, ele vai agir, ele vai forçar o outro a sofrer oxidação. Então, quem sofre oxidação age, é um agente. Quem sofre redução também é um agente, só que o agente da oxidação é o agente oxidante. Então, atenção, que se você tiver alguma dúvida na sua prova, entenda que não pode bater nomenclaturas. Como assim bater nomenclatura, professor? Oxidação não pode ser oxidante. Oxidação é redutor. Redução é oxidante. Então, professor, redução não pode ser redutor? Não, não pode bater nomenclaturas. Por quê? Quem sofre oxidação age para o outro sofrer uma redução. É o agente da redução, o agente redutor. Quem sofre redução age, é um agente, age para o outro sofrer oxidação, é chamado de agente oxidante. Beleza? Vamos ver como é que isso ocorre em reações? Atenção! Quando você tiver reações, você pode fazer de duas formas. Você pode ter trabalho ou não. Qual é aquela que você tem trabalho? Que você tem que olhar o NOx de todo mundo, calcular esse NOx, lembrar esse NOx, tá? Então, vou fazer assim para você. Primeira coisa, você tem que lembrar, por exemplo, aqui. Esse cara aqui, ele está sozinho, o zinco. Como ele está sozinho, isso quer dizer que o NOx de uma substância simples, ela vale zero. Todo cara que estiver sozinho, substância simples vale zero. Isso é uma regra de NOx, tá bom? Lembrando que você pode assistir o vídeo lá do NOx, vai estar o link aí. Esse magnésio bem aqui, ele é da família 2A. Se ele é da família 2A, ele vale mais 2, tá? Ele vale mais 2. E o cloro, tá? Quanto é que vale o cloro? Então, ó, o magnésio vale mais 2, tá? O cloro eu não sei, eu vou chamar ele de X. Mas, professor, não é só um X, isso é cálculo de NOx, são 2. Então, 2x, isso tudo igual a zero. Tá? É assim que calculo o NOx. Então, ficaria assim para mim, 2x é igual a menos 2. O cara que está positivo passa negativo. X é igual a menos 2 dividido por 2. X é igual a menos 1. Então, quer dizer que esse cloro aqui vale menos 1. Achei, tá? Isso aqui antes da seta. Então, antes da seta eu tenho 0, tá? Eu vou destacar aqui para você. Eu tenho 0 e tenho menos 1. Menos 1 e 0. Depois da seta, o zinco, ele tem NOx fixo. Então, o zinco, quando está ligado a alguém, ele vale mais 2. E o cloro eu não sei. Então seria o mesmo cálculo, mais 2, ó. Quer ver como seria o mesmo cálculo? Mais 2
2x é igual a 0. Então, já sei que esse cara aqui vai ser menos 1. E o magnésio, ele está sozinho. O magnésio sozinho vale quanto? 0. 0. Então, atenção, perceba uma coisa. O cloro era menos 1 antes e continuou sendo menos 1 depois. Isso quer dizer que o cloro não variou. Tá? Quem variou foi o zinco e o magnésio. Professor, como é que eu vou ver? Sempre do início para o final. O zinco era 0, olha lá. O zinco era 0. Vou até apagar aqui esse vamos entender, porque você vai entender, só para dar espaço. Tá? O zinco era 0 e passou a ser mais 2. Já o magnésio era mais 2, dá de cor aqui. Magnésio era mais 2 e passou a ser 0. Tá? Então, o zinco iniciou em 0 e passou a ser mais 2. Isso quer dizer que o zinco ele teve um aumento do NOx. Tá? Enquanto o magnésio era mais 2 e passou a ser 0, então quer dizer que dele houve uma diminuição do NOx. Dá uma copiadinha aí, ó, nessa resolução, né? Uma diminuição do NOx. Só que isso aí dá muito trabalho, cara, para você fazer isso. Qual é a minha dica para você? Qual é a minha dica? Que você procure logo as substâncias simples. Por isso que eu coloquei assim, ou, aí você vai fazer dessa forma, ou. Bom, quem é que eu tenho simples? Eu tenho o zinco e tenho o magnésio. Então eu vou olhar só para eles dois. Tem que lembrar o NOx desses caras. Por exemplo, substância simples vale quanto? Vale 0. Tá? Vale 0. Então pronto, vou logo colocar 0. Vou olhar o zinco do início para o final. Esse zinco tinha um valor no início e vai passar a ter um valor no final. O magnésio tem um valor no início e passa a ser 0 no final. Aí basta eu saber o valor. O que acontecer em um, o outro vai ser contrário. Ó. Por exemplo, o zinco era 0 e passou a ser mais 2. Isso quer dizer que aqui no zinco houve um aumento do NOx. Toda vez que aumentar o seu NOx, você vai dizer para mim, então, esse cara aqui, ele está sofrendo um processo chamado de oxidação. E o outro eu não preciso nem calcular, não preciso nem saber quanto ele era. Só sei de uma coisa, se um aumentou o NOx, o outro tem que diminuir o NOx. Então isso quer dizer que se esse cara, se um sofreu oxidação, o outro tem que sofrer um fenômeno chamado de redução. Tá? Redução. Beleza? Beleza? Procura logo as substâncias simples, senão isso aqui vai dar muito trabalho. Vou te mostrar que dá trabalho, né? Então, redução. Eu vou colocar aqui. Quanto era o valor do magnésio no início? Como ele é da família 2A, o NOx dele vale mais 2. Então, perceba. O zinco era 0 e passou a ser mais 2. Aumentou o NOx, sofreu uma oxidação. Já o magnésio aqui no MgCl2 era mais 2 e passou a ficar sozinho. 0. Diminuiu o NOx, sofreu uma redução. Então a minha dica para você é que você procure logo as substâncias simples, tá? Procure logo as substâncias simples. Então o que eu posso dizer para você aqui? Observações. Tá? Observações. Só vou pegar os reagentes, os produtos não, tá? Não me interessam. Então eu posso dizer para você que o Zn... O que aconteceu com esse Zn? O Zn, ele sofreu um processo chamado de oxidação. Logo, ele vai ser considerado um agente redutor. Lembra? Não pode bater. Oxidação não pode ser oxidante. O cara sofre oxidação, é o agente redutor. Sempre nos reagentes, tá? Então não é o produto, é o reagente. Então vou dizer para você que o magnésio do MgCl2, o cara sofreu uma redução, logo ele vai ser considerado um agente
oxidante, tá? Um agente oxidante. Atenção, então quando você falar sobre agente, os agentes, vou colocar aqui em cima para você, ó. Quando você falar sobre os agentes, eles só podem estar localizados nos reagentes, tá? Os agentes só podem estar localizados nos reagentes. Então, você lembra duas formas de fazer. A forma que te dá trabalho ou aquela que você só procura logo, né? O agente redutor e o agente oxidante. Vamos fazer logo a mais fácil aqui, tá? Então, atenção. Substância sozinha. Substância sozinha, eu procuro logo ela. Elas valem 0, tá? Substância sozinha vale 0. O cálcio saiu de 0 para algum valor bem aqui, tá? Para algum valor. Já o hidrogênio saiu de um valor aqui, para 0. Então, o que eu posso dizer para você? Que o cálcio era 0 e passou a ser quanto aqui? Como ele é da família 2A, ele passou a ser mais 2. Então, para o cálcio, houve um aumento do NOx. E quando o cara aumenta o NOx, ele sofre um fenômeno chamado de oxidação. E o hidrogênio, professor? O hidrogênio, cara, o hidrogênio você nem precisava calcular, mas o que você pode afirmar? Que houve uma diminuição do NOx, e quando há diminuição do NOx, esse cara sofre um processo chamado de redução. Mas eu quero saber, bom, o hidrogênio, quando ele está ligado a alguém, o NOx dele, tá? Geralmente, nesse caso aqui, vale mais 1, tá? Mais um. Esse é o NOx do cara. Então, o que você pode afirmar, olhando só para os reagentes? Você pode afirmar, fazer duas observações, né? O cálcio, Ca. O cálcio, o que aconteceu com esse cálcio? Ele houve um aumento do NOx, logo ele sofreu uma oxidação. E quem sofre oxidação vai agir, vai ser um agente, chamado de agente redutor. Tá? Chamado de agente redutor. Já o hidrogênio era mais 1 e passou a ser 0. Então, o hidrogênio do HCl, esse carinha aqui, o hidrogênio do HCl, esse cara, ele está diminuindo o NOx. Então, ele está sofrendo uma redução. E quem sofre redução também age. Também é um agente chamado de agente oxidante. Tá? Então, atenção. O zinco era 0 porque era uma substância simples e passou a ser mais 2, que é o NOx fixo dele ligado. De 0 para mais 2 aumentou o NOx, sofreu oxidação. Tá? Já o magnésio era mais 2 e passou a ser 0, diminuiu, sofreu redução. Cálcio era 0 e passou a ser mais 2, aumentou o NOx, oxidação. Tá? O hidrogênio era mais 1, lá no finalzinho, substância simples 0, diminuiu o NOx, sofreu redução. O cara que sofre oxi é o agente redutor. O cara que sofre red é o agente oxidante, sempre nos reagentes. Se eu fosse fazer essa mesma relação aqui, indo pela dica de procurar as substâncias simples, eu teria que ter todo esse trabalho aqui, doutores. Ó. Então, aqui o cálcio vale 0. O hidrogênio, ele vale mais 1. Então, 2 vezes mais 1, mais 2. Tá? Mais 2. O cloro eu não sei, X. Só que são 2, ó. 2 vezes Cl, então aqui é 2x. Isso tudo igual a 0. Então, ficaria assim, 2x é igual. Quem está positivo passa negativo. Menos 2. X é igual a menos 2 sobre 2x é igual a menos 1. Eu já sabia, né, que era menos 1 aqui. Então, se é menos 1 aqui, ó, quanto é que vale o cálcio? O cálcio vale, vamos mudar aqui. Quando está ligado a alguém, vale mais 2. E o cloro, eu já sei
que no final ele vai dar -1. E o hidrogênio sozinho aqui ele vale quanto? 0. Então entenda uma coisa, ó. O cara era 0 no início, tá? O cara era 0 e passou a ser mais 2. Então, de 0 para mais 2, sofreu oxidação. Já o hidrogênio era mais 1 e passou a ser 0. Então, ele sofreu uma redução, tá? E aqui fica mais fácil, ó. Aqui é mais fácil. Que você vai ver muito esse tipo de reação nas chamadas pilhas, né? Nas pilhas. Então, atenção. Não está aparecendo nada, o cara está sozinho ele vale 0. Aqui embaixo. Sozinho ele vale 0. Professor, aqui ele já está me dando valor mais 2. Então, o NOx desse cara é um NOx de um íon. Vale justamente esse mais 2, quanto ele está dando. Então, quer dizer que o íon cobre vale mais 2, o íon zinco vale mais 2, e esse cara, como não tem nada, aqui ele vale quanto? 0. Então, ó, o zinco era 0 e passou a ser mais 2. Já o cobre é mais 2 e passou a ser 0. Então, isso quer dizer que de 0 para mais 2, o que aconteceu aqui, doutores? O cara aumentou o NOx. Quem aumenta o NOx sofre o quê? Oxi. Certo? Sofre oxidação. Já aqui, ele era mais 2 e passou a ser 0. Então, diminuiu o NOx. Quem diminui o NOx sofre sofre uma redução. O cara que sofre a oxidação ele é chamado de agente redutor. Quem sofre redução também vai agir, também é um agente chamado de agente oxidante. Então é fácil. Procura logo as substâncias simples, tá? Agora, se ele quiser saber o NOx de alguma substância, claro, você vai ter que calcular. E o cálculo de NOx e regrinhas de NOx estão, não estão todas, mas estão as principais em uma aula que você vai ver o link aqui embaixo, tá? Então lembra, aumentou o NOx e oxidação. Quem sofre oxidação age para o outro sofrer redução, o agente redutor. Quem diminui o NOx, redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Procure as substâncias simples sempre do início para o final, sempre do reagente para o produto. E quando você for classificar o agente redutor e o agente oxidante, os agentes sempre estão nos reagentes. Beleza, comandante? Tamo junto, doutores. Até a próxima.